Na verdade, nós recebemos uma diretoria da Petrobras que apresentou projetos importantes e estratégicos para a empresa e para o Brasil, projetos de transição energética, projetos de descarbonização da sua matriz, demonstrando o belo trabalho que faz o CEMPS, com o maior volume, ganhou ano passado, esse ano mais uma vez, com o maior volume de patentes registradas para a transição energética e demonstrando também os investimentos tão importantes para o Brasil, para a geração de emprego, para a geração de oportunidade. Nós todos reconhecemos a Petrobras e a governança da Petrobras como uma governança forte, uma governança que é respeitada no mundo, uma empresa importantíssima e estratégica para o Brasil. Então, hoje, especificamente, o que nós discutimos foi isso, os investimentos tão necessários à Petrobras. Vocês não falaram de dividendos? Na verdade, não houve a discussão sobre os dividendos. O dividendo foi discutido semana passada dentro da governança natural da Petrobras, foi decidido e foi definido que os dividendos ordinários que já estão previstos, dando toda a estabilidade ao investidor, foram cumpridos rigorosamente a distribuição desses dividendos, e os dividendos extraordinários apurados foram para onde determina, no caso da não distribuição no primeiro momento, onde determina naturalmente que é a conta de reserva da Petrobras. Mas pode haver uma mudança desses dividendos e não estar mais na conta de reserva, mas uma mudança em abril, não sei, É natural que isso é muito, essa questão da distribuição de dividendos, bem como outras questões do governador da Petrobras, é uma questão muito dinâmica. É natural que isso se dê naturalmente, de uma forma, foi para a conta de contingência, isso é importante falar para o investidor. Nós, o governo do presidente Lula, liderado pelo presidente Lula, tem trabalhado com muito cuidado no respeito à governança da Petrobras. Todos os investidores, eu sempre destaquei isso, sabem quando compram ações da Petrobras, sabem que o governo é controlador, o governo tem a maioria do conselho. Mas nem por isso, em nenhum momento, e muito pelo contrário, nós temos trabalhado no foco mais absoluto em tornar a Petrobras cada vez mais atrativa ao investidor, tanto nacional quanto internacional. A prova constante, a prova cabal disso é que ano passado a Petrobras ganhou muito valor. Nós anunciamos uma nova política de preço que interessava ao consumidor brasileiro, compatibilizando o interesse nacional com o interesse da empresa, e a empresa só ganhou valor. A empresa é robusta, o governo do presidente Lula, nós voltamos a valorizar a empresa, voltamos a valorizar os investimentos na empresa, demonstrando que nós queremos uma Petrobras perene, uma Petrobras de longo prazo, uma Petrobras segura para o investidor e uma Petrobras que sirva também compatibilizar como determina a lei de estatais, o interesse público, o interesse da sociedade brasileira com o interesse do investidor, e isso tem dado certo. Nós vamos seguir firme. Ministro, só um ponto que não está claro, o senhor mencionou uma questão dinâmica quando se fala dos dividendos. O que é esse dinâmico? Dinâmica que os recursos que foram apurados, o lucro líquido da Petrobras foi para a conta de contingência, que tem, o ministro Haddad pode falar com a propriedade disso, tem uma destinação própria, que é exatamente a distribuição dos dividendos no momento adequado que a governança da Petrobras, que é, mais uma vez, e nós não podemos nos envergonhar disso, muito pelo contrário, isso é importante, o investidor que fez com que a empresa ganhasse valor ano passado, exatamente demonstrando que confia no governo do presidente Lula, que confia na governança da empresa, que nós respeitamos a cada palavra do ministro do Meio Ambiente que nos está fazendo, sempre dizendo que o respeito à governança das empresas, tanto as corporations quanto a Petrobras, que é uma empresa de capital aberto, para nós sempre uma regra muito importante. A Petrobras perdeu valor de mercado na sexta-feira. Como é que o senhor explica o que aconteceu? Então, eu gostaria de perguntar para o ministro agora se o senhor concorda com a decisão da Petrobras de ter segurado o dividendo extraordinário. Deixa eu falar. Eu penso que cabe dois esclarecimentos. Está tendo uma confusão desnecessária na imprensa e cabe justamente ao governo prestar esclarecimento, inclusive o Conselho da Petrobras, que é formado também majoritariamente por representantes do governo que controlam a companhia, uma empresa estatal de capital aberto. Em primeiro lugar, no orçamento geral da União, o que consta de receita
são os lucros ordinários. Essa é a primeira coisa. A Fazenda não fez um orçamento contando com distribuição de dividendos extraordinários. Não é prática da Fazenda fazer isso. Se eles vierem a ser distribuídos, melhoram as condições, as nossas condições. Mas nós não estamos dependendo disso para performar. Por isso que nós não fizemos constar, justamente para deixar o conselho da companhia com um grau de liberdade para julgar quanto e quando distribuir dividendos extraordinários. Então, isso em primeiro lugar é importante, porque às vezes as pessoas falam, não, a Fazenda está pressionando para um lado ou para o outro. Não é papel da Fazenda. A Fazenda, o que consta do orçamento, vai ser distribuído, inclusive acima do previsto no orçamento, pelos lucros ordinários das companhias estatais. Inclusive, tem o Banco do Brasil, que tem um lucro acima do previsto, tem várias empresas estatais com lucro acima do previsto. Os dividendos ordinários serão superiores aos previstos no orçamento. Como vários jornalistas me perguntaram, compromete o primário? Isso não compromete o primário. Se distribuir a mais, ajuda. Mas o que está constando no orçamento é o que está lá e vai ser performado naturalmente, em função dos lucros já divulgados pelas companhias estatais. Ponto 2. Que foi decidido pelo Conselho que a distribuição dos lucros extraordinários serão feitos à medida que ficar claro para o Conselho que isso não vai comprometer o plano de investimentos da companhia. Então, ao invés de fazer a distribuição de 100% dos dividendos extraordinários, ou de 0% dos dividendos extraordinários, se julgou a conveniência de, à luz do desdobramento dos investimentos nas próximas semanas e meses, o Conselho volta a se reunir com as informações da diretoria, que foram pedidas pelo Conselho, para julgar a conveniência de fazer, do quanto fazer e de quando fazer. Então não tem absolutamente nenhum problema esse tipo de decisão do Conselho, não tem nenhum problema. A Petrobras estava desinvestindo, inclusive não só vendendo patrimônio abaixo do valor do mercado, como distribuindo como dividendo um patrimônio do povo brasileiro. Isso foi revertido. Ela passou a ter um plano de investimento para geração de empregos, mas não é só a questão social que está em jogo. A Petrobras acaba de apresentar para o presidente da República todo um programa de investimento em transformação ecológica, investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Nós ficamos 2 horas, nós ficamos 2 horas ouvindo a Petrobras, mostrando o seu plano de investimento e a parte de pesquisa e desenvolvimento voltada para a transformação ecológica foi apresentado para o presidente Lula e todos nós que não conhecemos em detalhe ficamos positivamente surpreendidos com o que vimos. A Petrobras precisa desse dinheiro em caixa para conseguir empréstimo com taxa mais baixa por conta desse termo de investimento? Não necessariamente. Por isso que o que se fez foi colocar o recurso numa conta de remuneração do capital. Portanto, é uma conta destinada à remuneração dos acionistas, enquanto se processam as informações necessárias para que o Conselho tenha segurança de que ele vai fazer esse balanço entre distribuição e investimento, sem colocar em risco os compromissos com os acionistas, incluindo o Tesouro Nacional, que é acionista, tem 38% das ações, e o plano de investimentos que vai gerar desenvolvimento no país, incluindo aí a transformação ecológica. É um sobrevamento que tem que ser feito para que a companhia produza os melhores resultados para si própria e os melhores resultados para o desenvolvimento. Ministro, o senhor está otimista com a distribuição extraordinária de dividendos da Petrobras para que possa ajudar o resultado do plano de investimento? Eu acabei de dizer que não depende. Não depende, mas o senhor disse que se vierem a ser distribuídos dividendos extraordinários, o Tesouro não vai reclamar, o Tesouro é acionista. Mas o que eu estou dizendo é que no nosso orçamento, o que consta são os dividendos ordinários. E eu vi muita confusão nesse sentido na imprensa, como se essa decisão do Conselho de
avaliar quando e quanto distribuir, que é uma coisa absolutamente natural. Com o pedido de informações que foi feito pela diretoria, se é natural, a diretoria vai ao longo das próximas semanas prestar as informações para o conselho vai julgar, já que o dinheiro está reservado numa conta específica de remuneração de capital, julgar à luz do que está planejado a distribuição. Mas a saída do presidente da Petrobras foi cogitada em algum momento nesses últimos dias? Foi cogitado, ministro É Silveira? importante destacar sempre que em nenhum momento o governo perde a visão da necessidade da mais absoluta previsibilidade dos investimentos. Mas isso, a pergunta E não foi isso, essa. não, e isso é feito, isso está patente em todas as ações. E nessa ação, inclusive, quando o governo respeita, e é importante destacar isso para a estabilidade do país, para fazer justiça com as ações, inclusive do Conselho. O governo respeitou rigorosamente o que determinava a previsibilidade da distribuição de dividendos, que são os dividendos ordinários, que são dividendos obrigatórios, que o governo previu lá no ano passado, quando aprovou o plano de investimento nos próximos 5 anos, que a distribuição seria de 45%, inclusive muito acima do que determina o piso da lei das estatais, que é 25%. Lei da sociedade. A lei das SA. Foi debatido hoje uma possível saída do presidente Jacob Prats? Mais uma grande especulação. Eu atribuo as duas questões que houveram desde sexta-feira e também a cessação a mera especulações que não fazem tempo. E não, em nenhum momento isso foi cogitado, e como destacou o ministro Haddad. O que foi feito hoje foi uma reunião extremamente produtiva para falar sobre transição energética e transição ecológica, que é uma grande janela de oportunidades, talvez uma janela ímpar que nós vivemos de aproveitar a economia, a matriz energética do Brasil, as potencialidades naturais do Brasil, a disposição e liderança do ministro Haddad nesse processo, para que a gente possa aproveitar essa janela de oportunidades da economia verde e poder mostrar para o mundo, inclusive na COP esse ano e no G20 ano que vem, que nós vamos reindustrializar o Brasil produzindo com sustentabilidade. Ministro, então parte Fez do... nota técnica defendendo a distribuição dos dividendos extraordinários. Por que a fazenda fez uma nota técnica defendendo a distribuição dos dividendos extraordinários? Se eles não eram necessários para o Orçamento Geral da União. Se a nota técnica foi feita, eu não conheço a nota técnica. Eu não conheço essa nota técnica, mas a Fazenda, ela às vezes é provocada a dizer se ela entende que a distribuição pode prejudicar o plano de investimentos da companhia. Se ela entende que não, ela dá um parecer favorável. Agora, o Conselho, ele é soberano. Você tem lá 11 representantes dos minoritários, do controlador, para pedir informações sobre o andamento do plano de investimentos, inclusive e a financiabilidade desse plano de investimento. É normal isso, gente. Está numa conta, está numa conta reservada de remuneração de capital, cuja destinação é a distribuição. E o quanto e quando vai ser julgado a luz das informações. Mas só uma dúvida. Tem um ponto que é uma dúvida importante que precisa ser esclarecido, o seguinte: o presidente Lula, mais cedo, ele gravou uma entrevista e falou sobre esse assunto, antes, portanto, da reunião com os senhores e com os membros da Petrobras no Palácio do Planalto. E ele falou que o dinheiro do dividendo deveria ser reaplicado na empresa, para que a empresa pudesse ter mais sondas e mais investimentos. Mas esse valor que a gente está discutindo aqui, dos dividendos extraordinários, ele não pode ser utilizado diretamente pela empresa para investimentos. O presidente Lula foi orientado pelos senhores sobre isso? Inclusive, é importante destacar que hoje foi um momento muito oportuno para convidar a Fazenda a integrar o conselho da Petrobras. Ela precisa ter um membro, até para ela trazer a ótica e o olhar dela da Fazenda Pública, da economia nacional, para dentro de uma empresa que, volto a dizer, uma empresa que nós temos que nos orgulhar de ser uma empresa nacional, uma empresa
de capital aberto, que respeita, e nós temos respeito isso de forma extremamente vigorosa e rigorosa, os interesses dos investidores, equilibrando, e aí vem a fala do presidente Lula. O presidente Lula nunca escondeu que é extremamente necessário que a gente valorize o emprego e a vida, que a gente combata a desigualdade. O grande propósito do governo liderado pelo presidente Lula é cuidar das pessoas, é melhorar a vida e combater a desigualdade no Brasil. E uma das maneiras sólidas de fazer isso é gerando emprego e renda, gerando oportunidade. Então é uma grande ansiedade do presidente Lula gerar emprego. Agora, nunca, volto a dizer, é importante que o investidor entenda isso, a população entenda, que a imprensa, que são os olhos e os ouvidos mais fortes da sociedade, mais próximos do governo, transmitam a mensagem adequada. E a mensagem real e adequada é de que o dinheiro, os recursos apurados de lucro, que não são obrigatórios de serem divididos, porque os obrigatórios são os ordinários, foram por uma conta de contingência que remunera o capital e que, num momento oportuno, o Conselho pode reavaliar a possibilidade de dividir parte, dividir a totalidade, num momento oportuno. O presidente Lula está ciente disso, ministro? Desde sempre. Semana passada que E nós qual é a discutimos parte isso. que Hoje não. compete à União desse Gente, valor? obrigado. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.